Dizem que quando as cinzas de um falecido permanecem em casa, às vezes seu espírito nunca vai embora e nem todos conseguem descansar em paz. Talvez alguns tenham assuntos inacabados, e quando a noite cai é quando se fazem presentes. Meu nome é Amália, e antes de ouvirem minha história, quero lhes dizer algo. Nunca guardem cinzas mortuárias em suas casas, por favor. Durante 30 anos fui casada com Sérgio, o amor da minha vida. Quando ele faleceu, senti que o mundo desabava sobre mim. Eu não conseguia aceitar que ele não estava mais ali, que seu riso, sua voz e sua presença haviam desaparecido para sempre. Decidi cremá-lo e colocar suas cinzas em um altar dentro de casa, cercado por suas fotos e algumas velas sempre acesas. No começo a ideia me reconfortava, pois sentia que de alguma forma ele ainda estava comigo. Mas com o tempo algo começou a mudar. A primeira vez que o sonhei foi 2 semanas após sua morte. No sonho, Sérgio estava de pé ao lado da cama me observando em silêncio. Seus olhos não refletiam tristeza nem alegria, apenas uma insistência estranha. Eu queria falar com ele, mas antes que pudesse pronunciar qualquer palavra, sempre acordava me levantando da cama. As noites seguintes foram piores. Eu já não o via apenas em sonhos, mas sentia sua presença pela casa. Certa madrugada acordei com a sensação de que alguém se deitava ao meu lado na cama. Pensei que fosse um pesadelo, mas não era. Quando despertei, pude sentir claramente o colchão afundando do lado onde meu marido costumava dormir. Até mesmo o ranger da cama era audível. Minha pele se arrepiou ao sentir aquele peso invisível ao meu lado. Eu não tive coragem de me virar para olhar, e assim, dia após dia, as manifestações se tornavam mais intensas. Às vezes, enquanto cozinhava, um aroma familiar invadia a casa. Era do perfume que ele sempre usava quando saíamos para jantar juntos no restaurante da tia dele. No início, achei que era minha imaginação, que eu estava sugestionada, mas depois disso, comecei a ouvi-lo. Certa noite, estava assistindo televisão na sala, tentando me distrair de tudo. De repente, uma voz baixa sussurrou no meu ouvido. Amália. Soltei um grito e me virei rapidamente. Não havia ninguém, mas eu tinha ouvido e sentido. Sérgio estava ali. Meus nervos estavam em frangalhos, e eu não conseguia continuar vivendo com a certeza de que algo ou alguém me observava constantemente pelos cantos da casa. E talvez pensem que eu estava louca, mas aquela presença não parecia mais meu marido. Aos poucos, a visão na casa começou a se tornar como fumaça de coisa queimada no fogão. Contei tudo para uma amiga próxima e ela me recomendou uma médium. No começo hesitei, mas o desespero me levou a buscar ajuda. Liguei para a médium e marquei um encontro. Quando ela chegou e cruzou a porta da minha casa, sua expressão mudou imediatamente. Seu rosto ficou tenso e sua pele se arrepiou. Ele está aqui, minha filha, sussurrou. Ela segurou minhas mãos e disse que precisávamos fazer uma sessão espírita. O espírito do meu marido estava preso naquela casa e estava muito bravo, pois não conseguia descansar em paz. Naquela mesma noite, a médium preparou a sessão. Colocamos velas em círculo. Sobre a mesa havia também um baralho de cartas, e bem no centro a urna com as cinzas do meu falecido marido. A médium me disse que é muito perigoso manter as cinzas dos mortos dentro de casa, pois eles se apegam à vontade de continuar vagando neste plano. Depois que ela me disse isso, fechou os olhos e começou a falar coisas que eu não entendia. Em a isso, algo estranho começou a acontecer. As janelas e portas estavam fechadas, mas uma brisa começou a entrar de algum lugar. Aquela fumaça que eu mencionei ficou ainda pior, e as chamas das velas tremulavam violentamente, como se alguém estivesse soprando sobre elas. A médium ignorou esses sinais e com voz firme disse: Sérgio, eu lhe dou permissão para se manifestar através de mim.
Foi então que a mulher jogou a cabeça para trás e seu corpo ficou rígido. Seus olhos reviraram até ficarem completamente brancos, e quando ela falou, sua voz não era mais a dela. Era idêntica ao do meu marido. Joguem-me. Quando ouvi esse pedido, quando escutei sua voz, o tempo pareceu parar. Eu estava arrepiada dos pés à cabeça, e de repente as velas se apagaram. A médium tombou para a frente, como se algo a tivesse abandonado de repente, e quando recuperou o fôlego me olhou com seriedade. Você ouviu o que ele pediu. Se quer que isso termine, precisa fazê-lo. Na manhã seguinte peguei a urna com as mãos tremendo, e chorando dirigi até o riozinho que ele gostava de olhar. Aquela manhã ficou gravada na minha memória, pois depois de tanto calor choveu e amanheceu muito frio. Chegando lá, eu podia ouvir o som da água correndo. Aproximei-me da margem do rio e naquele momento sussurrei: me desculpe. Com lágrimas nos olhos, abri a urna e deixei que suas cinzas se misturassem com a correnteza. Enquanto as cinzas desapareciam na água, senti um peso sair dos meus ombros. Desde aquele dia, nunca mais senti sua presença. Suponho que, enfim, Sérgio esteja descansando em paz. E eu? Bem, aprendi a viver com sua ausência enquanto ainda permaneço nesse plano. Meu pai sempre foi um homem sério, daqueles que não falam mais do que o necessário e que quando contam algo é porque realmente aconteceu. A primeira vez que ele me contou o que aconteceu na selva do Darién foi mais porque queria tirar isso do peito do que por qualquer outra razão. Apesar de ser um homem muito duro de sentimentos, há coisas que o quebraram, e essa experiência foi uma delas. Eu tinha 13 anos e ele tinha acabado de voltar para casa depois de cruzar a fronteira e passar 8 anos nos Estados Unidos. Quando vi meu pai, ele parecia diferente, como se tivesse deixado uma parte de si pelo caminho. Numa noite, enquanto a família jantava, meu pai estava segurando uma garrafa já pela metade sob a fraca luz da cozinha. E naquele momento ele me disse: vou te contar algo que não irei repetir novamente, mas acho que é bom que você saiba, filho. Essa história é de quando ele migrou para os Estados Unidos há 8 anos. Meu pai conta que naquela época um grupo de 20 pessoas saiu da Venezuela, o país de onde somos, em busca de uma vida melhor devido ao governo que tanto nos oprime. Para isso, tinham que atravessar a selva do Darién, um lugar que muitos definem como o Inferno Verde, ou o Purgatório na Terra. Não estou mentindo quando digo que é um lugar que às vezes Deus parece esquecer que existe. A selva do Darién não é apenas árvores e rios, é um monstro que te devora aos poucos. A chuva nunca para, a lama gruda na pele e a umidade penetra até os ossos. Se o clima não te matar, os animais o farão, seja aranhas, cobras, rãs venenosas ou predadores de grande porte. Qualquer animal pode te picar ou atacar e ali você fica. Não há antídotos por perto e muito menos centros médicos para te socorrer. Se você não for vítima dos animais, simplesmente não sai de lá. E não é só isso, pois na selva há dezenas de plantas venenosas que com o menor toque na pele causam erupções ou infecções que podem levar à morte. E acredite, descrevê-las não chega nem perto do horror que alguém pode sentir na própria pele. Meu pai e os outros imigrantes tentavam se proteger disso. Os dias passavam e a comida já estava até acabando. O guia, um homem experiente, deu as recomendações necessárias para a travessia, mas elas não foram suficientes. Muitos ficaram sem água e comida e ainda restavam vários dias para terminar a travessia. E pensar que isso era apenas o começo do horror naquele lugar. Meu pai conta que ao ficarem sem água potável, muitos não tiveram outra escolha senão beber de poças, o que os deixou gravemente doentes.
Outros simplesmente ficaram para trás, pois não conseguiam mais continuar. Dos 20 que começaram a jornada, apenas 12 ainda estavam de pé. E por mais cruel que pareça, não havia muito a ser feito por aqueles que ficaram, pois parar para ajudá-los significaria condenar os outros à morte. Meu pai e alguns poucos continuaram pela selva e, curiosamente, um pouco mais adiante encontraram um acampamento. Aquilo parecia estranho porque não estava completamente abandonado, já que havia mochilas, roupas e até panelas com restos de comida. Porém, nenhuma pessoa. O coiote sugeriu que poderia ser um acampamento de um grupo, mas o fato de não haver ninguém por perto era incomum. Como ele conhecia vários grupos de bandidos que habitam a selva do Darién, pensou que o acampamento pertencesse a um deles. Mesmo assim, os poucos imigrantes que ainda estavam bem decidiram passar a noite ali. Eles estavam com fome, frio e precisavam descansar. Foi o maior erro que cometemos, meu pai me disse, e seus olhos se escureceram. Naquela primeira noite tudo permaneceu calmo, mas por volta das 5 da manhã encontraram as tendas reviradas, como se alguém tivesse procurado algo no acampamento. Um dos imigrantes, um homem que viajava com sua esposa, jurou ter ouvido vozes no meio do mato. Eram pessoas falando baixo, então ele não conseguiu identificar o que diziam. O guia perguntou a que horas ele ouviu aquilo, e o homem respondeu que foi por volta da meia-noite. Isso deixou o guia com um péssimo pressentimento, pois mesmo com o amanhecer, ninguém havia aparecido para reivindicar o acampamento. Foi então que ele entendeu que não estavam em um acampamento qualquer, mas sim em outro tipo de lugar. O coiote ordenou que todos se levantassem e se preparassem para partir imediatamente. Enquanto se organizavam, meu pai percebeu que faltava uma mulher. Sua mochila ainda estava lá, mas ela não. Eles procuraram ao redor com lanternas, mas tudo o que encontraram foram pegadas na lama, como se ela tivesse caminhado sozinha na escuridão. Meu pai sentiu que o lugar estava diferente, como se a selva os estivesse observando. O coiote insistiu para que partissem, dizendo que se a mulher sumiu não havia mais nada a fazer. No entanto, meu pai e outro imigrante pensaram que talvez ela tivesse ido ao banheiro um pouco mais longe, então decidiram procurá-la. E a encontraram. Ela estava ajoelhada diante de uma árvore, com a cabeça abaixada e as mãos juntas, como se estivesse orando. Meu pai se aproximou e chamou seu nome, mas ela não respondeu. Ele tocou em seu ombro tentando chamar sua atenção, mas ela não reagiu. Foi então que o outro rapaz olhou para o rosto da mulher e viu algo horrível. Ela estava morta, mas não só isso, seus olhos tinham sido arrancados. Alguém os havia tirado e deixado apenas o buraco. Ao verem isso, meu pai e o outro rapaz saíram correndo. Eles voltaram ao guia e contaram o que tinham visto. O coiote imediatamente soube que, sem querer, haviam invadido o acampamento de uma seita da selva do Darién. Eles precisavam sair dali o mais rápido possível, e nisso correram sem olhar para trás. Felizmente não houve mais mortes desse tipo no restante da travessia, mas a sensação de que a selva os estava devorando um a um nunca os deixou. Meu pai e os outros imigrantes caminharam por dias sem descanso, sentindo constantemente que algo os seguia, que algo se movia silenciosamente entre as árvores. Quando finalmente chegaram à fronteira com o Panamá, restavam apenas 9 dos 20 que começaram a jornada. Nunca souberam o que aconteceu naquele acampamento, nem para onde foram os que desapareceram. A única coisa que sabiam era que na selva há coisas que não devem ser perturbadas, e eles, sem querer, perturbaram. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos.
Há uma história que tem passado de boca em boca entre os caminhoneiros que percorrem as estradas do sul. Meu tio, meu pai e meu padrinho, que se dedicam a essa profissão, sempre me contaram a mesma história sobre um acontecimento estranho que ocorre por aqui. Perto de Caxias do Sul há uma estrada muito longa que, ao final, tem uma curva difícil de enxergar, especialmente à noite. Dizem que entre 3 e 4 da madrugada é comum que apareça uma mulher pedindo carona. À primeira vista, parece uma pessoa normal, por isso muitos motoristas param para deixá-la subir. O bizarro é que depois de passar a segunda curva, a mulher desaparece sem deixar rastros. A crença popular diz que se você a vir e não parar para pegá-la na curva seguinte, em vez de ela desaparecer, será você quem desaparecerá. Por essa razão, os caminhoneiros sempre alertam que se você encontrar essa mulher, deve parar e dar-lhe carona para evitar um destino fatal. Na minha cabeça, isso era somente uma história de gente velha, para assustar as crianças. Com o tempo, acabei me dedicando à mesma profissão. Embora tenha me formado na faculdade, sempre me interessei pelo que meu pai fazia, então acabei seguindo seus passos. Assim, um dia, enquanto fazia uma viagem para essa mesma região, vivi algo que jamais esquecerei. Era por volta das 4 da manhã quando eu percorria a longa avenida que leva às curvas, sobre as quais tantas vezes me haviam falado. Lá fora estava completamente escuro, com a estrada solitária e silenciosa. Foi então que vi uma senhora idosa na beira do caminho. Ela tinha pele branca, olhos muito escuros e, pelo que pude ver, usava um cachecol de lã feito à mão em volta do pescoço. Ela segurava uma bolsa, também feita à mão, adornada com rosas coloridas. Sem pensar muito, engoli em seco, parei e abri a porta do caminhão. A mulher subiu no primeiro degrau, segurando-se com dificuldade na porta para não cair. Perguntei para onde ela ia, e ela respondeu que precisava chegar ao ponto de ônibus mais à frente. "Está bem, suba", eu disse. Me ofereci para ajudar com sua bolsa, pois parecia muito pesada, mas ela simplesmente a colocou ao lado e fechou a porta com calma. "Boa noite, filho", disse ela com voz tranquila. "Boa noite, dona", respondi, retomando o caminho. Enquanto avançávamos, a senhora comentou como devia ser difícil trabalhar à noite, ao que assenti, acrescentando que às vezes podia ser muito cansativo. Enquanto conversávamos, a observei várias vezes de relance. Não conseguia evitar me perguntar o que uma mulher fazia àquelas horas em um lugar tão perigoso. A estrada é estreita, escura, cercada por buracos, e além disso, algumas vezes vi usuários de drogas por ali. Preciso acrescentar que, para me manter acordado durante as viagens, costumo deixar o ar-condicionado no máximo. Por cortesia, perguntei à senhora se ela estava com frio. Ela negou com a cabeça, dizendo que estava bem. Por um momento paramos de conversar e acho que foi aí que tudo ficou mais estranho. Ou talvez tenha sido quando percebi. O barulho do motor e do ar-condicionado era a única coisa que rompia o silêncio da noite. No meio daquele silêncio, a senhora disse: "O que foi, filho? Não se assuste. Eu não vou te fazer mal." "Não, não é isso. É que esse trecho costuma ser perigoso nas curvas", eu disse. Ela apenas sorriu. Quando nos aproximamos da segunda curva, girei o volante com cuidado, sem tirar os olhos da estrada. Ao olhar para o assento do passageiro, a senhora já não estava mais lá. Imediatamente parei o caminhão, liguei o pisca-alerta e revirei toda a cabine. As portas ainda estavam trancadas, as janelas fechadas, e mesmo assim, a senhora e sua bolsa tinham desaparecido. Não havia nenhum vestígio de sua presença. Ainda incrédulo, liguei para um colega e pedi que verificasse as câmeras do caminhão, aquelas que a empresa instala. Contei a ele o que havia acontecido, e depois de revisar, ele me confirmou que ninguém mais aparecia na gravação, que por um bom tempo só mostrava eu mesmo falando sozinho.
Cheguei à base ao amanhecer nervoso e confuso. Ao me verem, meus companheiros apenas riram e, em tom de zombaria, perguntaram: "Então a gostosa pegou carona com você?" Suas risadas me irritaram, pois minha mente estava em pane, tentando entender o que havia acontecido. Foi então que tive certeza das histórias do meu pai, do meu tio e do meu padrinho. Desde aquele dia, toda vez que viajo sozinho, sempre coloco um bichinho de pelúcia no assento do passageiro, pois dizem que se você tiver algo ali, nenhum espírito vai se sentar. Não sei se é verdade isso, mas é melhor tentar algo do que nada. Boa noite a todos da comunidade, meu nome é Jimena, e esta é a primeira vez que envio uma história para algum canal do paranormal. O relato que compartilho não aconteceu comigo diretamente, mas sim com meu tio Salvador quando ele foi como imigrante para os Estados Unidos. Meu tio nunca foi um homem que se assusta com facilidade e durante toda a sua vida trabalhou no campo, na construção e em qualquer coisa que o ajudasse a seguir em frente. Na verdade, a falta de trabalho e de um bom salário foi o que o levou a sair do nosso povoado em busca de uma vida melhor em terras estrangeiras. Ele conta essa história com frequência para que as pessoas conheçam sua experiência, embora muitos não acreditem e o chamem de louco. Meu tio Salvador saiu do nosso povoado como um guerreiro por volta de 2008, em busca do famoso sonho americano. Naquela ocasião, ele juntou-se a um pequeno grupo de cerca de 8 pessoas, todos guiados por um coiote, alguém que conhecia a rota pelo deserto e que poderia levá-los até o outro lado. O grupo saiu de Sonora e caminhou a noite toda pelo deserto, pois o coiote havia dito que aquele caminho era um pouco mais fácil. Naquela época, a imigração não era tão rígida com os imigrantes, mas ainda assim era preciso estar muito atento. Digo isso porque eles sempre encontravam um jeito de capturar os passantes, e se fossem capturados, sofreriam muito. Meu tio Salvador diz que a travessia foi extremamente difícil. O deserto é traiçoeiro, de dia queima, de noite congela. Além disso, a água acabava rápido, os pés doíam e a cabeça latejava de cansaço. Mas todos sabiam que não podiam parar, pois se alguém ficasse para trás, seria deixado no caminho. O coiote foi muito claro sobre isso. Ali ninguém esperava por ninguém. No terceiro dia de caminhada, um jovem desabou. O calor o havia secado por dentro e por mais que compartilhassem água com ele, já não havia solução. O coiote disse que não podiam carregá-lo e que a única opção era seguir em frente. O pobre rapaz não aguentava mais, então o deixaram ali na esperança de que alguém o encontrasse. E nisso meu tio notou algo estranho. O vento forte que soprava no deserto apagava as pegadas do resto do grupo, mas não as do rapaz. Suas pegadas continuavam ali, intactas, como se o deserto não quisesse apagá-las. Aquilo era estranho, mas meu tio tentou não dar importância. Naquela noite eles acamparam entre grandes rochas que os protegiam do frio. Não acenderam fogo, apenas se cobriram com o que tinham e dormiram como puderam. Durante a madrugada, meu tio acordou de repente. Não sabia o motivo, mas havia algo no ar que o fez despertar sem explicação. Assustado, olhou ao redor e viu o coiote sentado, olhando para a escuridão da noite. A princípio pensou que ele estivesse de guarda, mas logo percebeu que o homem estava tremendo. O guia estava ali, arrepiado e com a expressão de puro medo. Meu tio não entendia o que estava acontecendo, então seguiu o olhar do coiote para tentar descobrir. A alguns metros do acampamento, entre as sombras, havia alguém de pé. Aquilo, pelo formato do corpo, parecia um homem, mas não se movia. Apenas estava ali com a cabeça inclinada como se os observasse. Não dava para ver seu rosto, mas era muito alto e magro, como um galho seco.
Meu tio, com medo, quis acordar os outros, mas o coiote fez sinais para que ficassem em silêncio. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, a figura desapareceu na escuridão da noite como fumaça. Meu tio então se aproximou do coiote e perguntou se ele sabia quem era aquele que os observava. Era óbvio que não se tratava da patrulha de imigração, porque se fosse já teriam sido presos. O coiote apenas ficou em silêncio e disse que não comentasse nada com ninguém. Na manhã seguinte, quando o sol ainda estava nascendo, meu tio encontrou pegadas ao redor do acampamento. Eram pegadas profundas e não pareciam de botas nem de pés descalços. Aquilo que deixou marcas na areia parecia ter garras. Ao longo do dia, o guia estava mais calado do que o normal. Algo o incomodava, e isso era evidente. No meio do caminho, ao meio-dia, ele parou e disse que não podiam continuar. Disse que havia algo seguindo o grupo e que, se quisessem viver, precisavam voltar. Os imigrantes ficaram revoltados e perguntaram por que deveriam voltar, já que estavam perto da fronteira. Eles tinham caminhado por 3 dias no deserto e retornar parecia loucura. O coiote, porém, insistiu, dizendo que algo estava atrás deles e que esse algo não era humano. Ao dizer isso, olhou diretamente para o meu tio, que também tinha visto aquela sombra observando-os à noite. Meu tio entendeu o que o homem quis dizer e o apoiou. Se o guia estava dizendo que era melhor voltar, eles deveriam ouvi-lo. Mas os outros imigrantes não quiseram escutar. Eles estavam perto demais do destino e disseram ao coiote que, se ele não os levaria, então devolvesse o dinheiro ou mostrasse o caminho. O homem fez um último aviso, dizendo que o deserto tem vida própria e escolhe quem pode atravessar e quem não pode. Ele decide a quem dar mais calor ou mais frio, a quem fazer a água e a comida acabarem mais rápido. E agora o deserto estava contra o grupo. O próprio deserto não queria que eles chegassem ao outro lado. Ao ouvir isso, chamaram ele de doido e decidiram seguir sozinhos, pedindo ao coiote que indicasse o caminho. Meu tio Salvador e ele foram os únicos que não continuaram. Eles voltaram para o México e viram os outros partirem. O coiote disse ao meu tio para não se preocupar, e mais tarde o ajudaria a atravessar, e deixou claro que aquele grupo estava marcado. Estavam amaldiçoados porque o deserto não os queria e os mataria um por um. Meu tio Salvador nunca soube se essa história era realmente verdade, mas ao voltar para o ponto de início, depois de uma semana, conseguiu atravessar a fronteira com outro grupo. Dessa vez não viram nada estranho no deserto. Aquela sombra nunca mais apareceu. O que o assustou, no entanto, foi que dias depois ouviu rumores de que ninguém do primeiro grupo havia sobrevivido. Nos dias seguintes, vários corpos foram encontrados no deserto. Naquela região é comum encontrarem corpos de imigrantes, mas meu tio acredita que aqueles eram os mesmos que decidiram seguir adiante. Era algo muito provável, já que o coiote os havia avisado. Sou um caçador de alces no norte da Colômbia Britânica, e sei que você provavelmente já ouviu isso muitas vezes, mas conheço a natureza daqui. Já encontrei alguns lobos e alguns ursos antes. Estou explicando isso porque o que vi durante minha caçada em novembro do ano passado desafia qualquer explicação e desde então não tenho dormido bem. Eu sempre preferi caçar sozinho. Há algo puro em ser autossuficiente na natureza, tomar todas as decisões por conta própria e experimentar a natureza sem outras vozes para quebrar o encanto. Meu lugar habitual fica a cerca de 20 quilômetros ao norte de Fort Nelson, no meio da floresta boreal, onde poucas pessoas vão, especialmente depois que a neve começa a cair. Segui um pequeno rebanho de alces pela neve fresca quando cheguei lá. Montei meu acampamento perto do Frozen Creek e entrei no ritmo da caça.
O frio estava intenso, chegando a cerca de menos 20 graus à noite, mas eu estava preparado, com o equipamento adequado e uma barraca bem isolada. Foi na quarta manhã que as coisas realmente mudaram. Acordei antes do amanhecer e caminhei cerca de 3 quilômetros do acampamento até um cume que dava vista para um pequeno vale, onde eu tinha visto pegadas de alce no dia anterior. Quando o sol nasceu completamente, tive uma boa visão da área, e foi então que notei um movimento em uma clareira abaixo. A princípio achei que fosse algum tipo de animal ferido, então levantei meus binóculos para ver melhor, e o que vi ainda me arrepia até os ossos. Não era um animal, pelo menos não um comum. Era uma figura humanoide, mas errada em todos os sentidos possíveis. O que eu estava vendo era uma criatura completamente sem pelos, com uma pele tão pálida que quase se misturava com a neve ao redor, exceto por um leve tom acinzentado azulado. Ela se movia de quatro, mas não da maneira como um humano tentaria engatinhar. Seus membros dobravam, e ela navegava pela neve com uma eficiência perturbadora. Parecia um homem pálido e nu que nem sequer sentia o frio cortante da neve. Fiquei congelado no lugar. A criatura se aproximou do que agora eu conseguia ver que era uma lebre da neve morta. Sem olhar ao redor, começou a devorá-la, rasgando a carne com as mãos e os dentes. A temperatura estava muito abaixo de zero, como mencionei, e ainda assim, essa criatura não mostrava sinais de desconforto. Sem tremores, sem vapor saindo da respiração, e não parecia nem mesmo sentir dormência. Por cerca de 15 minutos, observei essa coisa bizarra através dos binóculos. Felizmente, ela nunca olhou na minha direção, concentrando-se inteiramente na sua refeição. Quando terminou, simplesmente rastejou para longe, desaparecendo rapidamente na floresta densa. Desisti da caça naquele dia e voltei para o acampamento. Minha mente girava com pensamentos como: que tipo de homem enlouquecido e psicótico está por aqui se matando no frio? Talvez fosse alguém com um transtorno mental que de alguma forma tivesse sobrevivido ali. Mas sem roupas, rastejando no frio congelante, isso não fazia sentido. No fundo, eu sabia que algo estava errado e sabia que nenhum humano se movia daquela forma. Pensei em arrumar tudo e ir para casa, mas meu tempo livre era raro e eu planejava essa caçada há meses. Pensei: com certeza nada pode acontecer comigo, certo? Eu vi aquela coisa de longe. Todos aqueles vídeos do YouTube de pessoas encontrando ou vendo coisas sempre são à distância. Naquela noite, dentro da minha barraca, qualquer estalo de um galho lá fora me fazia saltar. Mantive meu rifle carregado ao lado do saco de dormir e no dia seguinte fiz questão de ficar mais perto do acampamento. Eu queria aproveitar minha caça, mas ainda assim não estava disposto a ir muito longe. Fiquei feliz quando consegui abater um alce no início da tarde, a cerca de 800 metros da minha barraca. Limpar o animal demorou mais do que eu esperava, e o crepúsculo já estava chegando quando terminei. Voltei ao acampamento enquanto o sol se punha, com a mente ocupada em como transportaria a carne de alce na manhã seguinte. Quando me aproximei do acampamento, notei que a aba da entrada da minha barraca estava aberta, mas eu me lembrava de tê-la fechado naquela manhã. Levantei meu rifle e chamei, pensando que talvez outro caçador tivesse tropeçado no meu acampamento, mas ninguém me respondeu. Aproximei-me mais, examinando a área, e então eu vi. Saindo da minha barraca, rastejando de cabeça para baixo sobre 4 membros, saía a mesma coisa que eu tinha visto no dia anterior. Mesmo na luz fraca, consegui ver seus traços claramente. Seu rosto era quase humano, mas selvagem e mais bestial. Nossos olhos se encontraram e aquilo me encarou. Reconheceu em mim outro ser pensante, e eu fiz o mesmo. Naquele momento, soube que o que eu estava vendo era algo sobrenatural. Sua boca se abriu e eu vi o brilho daqueles dentes brancos. Então disparei um tiro. Acho que nem estava pensando naquele momento.
Foi puro reflexo e pânico. Eu vi a criatura se encolher, mas ela não fugiu imediatamente. Em vez disso, continuou a me encarar por vários segundos. Então, finalmente, rastejou para trás com aquele mesmo movimento perturbador, semelhante a uma aranha, e desapareceu na vegetação. Corri para minha barraca rapidamente, imaginando o que ela tinha feito com minhas coisas, mas tudo estava exatamente como eu havia deixado. Bom, exceto pelo meu saco de dormir, ele tinha sido descompactado e aparentemente aberto, como se estivesse preparado para alguém. Agora, como aquilo sabia fazer isso? Arrumei tudo imediatamente, abandonando parte do meu equipamento na pressa. Caminhei a noite inteira para chegar ao meu caminhão, usando minha lanterna e a luz da lua cheia. Não parei sequer uma vez, pois sempre que sentia um pouco de cansaço, a imagem daquela coisa voltava à minha mente, e eu me sentia subitamente mais motivado. Até hoje tento racionalizar o que vi, e acho que pode ser duas coisas. Uma pessoa com algum tipo de condição severa ou algo sobrenatural. Com sobrenatural quero dizer alguma criatura que não deveria estar nesta dimensão. Pesquisei sobre lendas de todos os países, mas pelo que li nada se encaixa. Quem sabe o que era aquilo? Minha família tem um Volvo 2012 todo acabado, que está literalmente em suas últimas. Não sei o que é, mas o carro simplesmente se recusa a parar de funcionar. Já teve milhões de problemas, mas ainda anda. A lista de problemas é enorme. Os freios parecem frouxos, o motor é temperamental e metade da elétrica mal funciona. Meus pais basicamente estão esperando ele quebrar de vez para terem uma desculpa para comprar um carro novo. Infelizmente, sou eu quem tem que dirigi-lo. Além da infinidade de outros problemas, os limpadores de para-brisa não funcionam, então dirigir na chuva é praticamente uma sentença de morte. Mesmo uma garoa leve já é suficiente para obstruir completamente a visão do motorista. Mas de qualquer forma, Nevada é o estado mais seco, então chuva geralmente não é uma preocupação onde eu moro. Enfim. Isso foi há alguns anos. Eu estava voltando de uma viagem solo para visitar meu amigo Calvin em um estado vizinho, um daqueles amigos que eu não via há anos. Adoro dirigir, então achei que seria uma aventura fazer essa viagem sozinho pelo deserto vazio. A ida foi ótima. Fiquei algumas noites na casa dele e bebemos bastante. Foi uma ótima experiência e fiquei feliz por ter feito o esforço. A maior parte da viagem de volta foi tranquila, mas isso não durou muito. Quando cruzei a fronteira de Nevada, uma tempestade começou. Não era apenas uma garoa ou chuva leve, mas uma tempestade de verdade, com relâmpagos e torrentes de chuva. Depois percebi que era uma das chuvas mais fortes que tivemos em anos. Já havia dirigido na chuva antes, mas nada assim. Com o estado atual dos meus limpadores de para-brisa, qualquer quantidade de chuva me obrigaria a parar, então foi o que fiz, a contragosto. Saí da rodovia e estacionei a uma distância considerável no deserto, caso algum caminhão ou outro veículo não me visse. Achei que não tinha escolha a não ser esperar, talvez tentar dormir no carro. Pensei em ligar para a polícia para pedir ajuda com os limpadores, mas o dinheiro estava curto e eu queria evitar uma multa a qualquer custo. Se não fosse pelos limpadores, eles definitivamente me pegariam por outra coisa. Também não estava disposto a pedir para meus pais dirigirem por 3 horas e meia para me resgatar, então a única opção era esperar. Eu estava sozinho, parado à beira da estrada durante uma tempestade, no meio do deserto. Nenhum carro passou por mim durante 1 hora inteira, e a tempestade nem sequer deu uma trégua. Acho que estar sozinho no deserto começou a mexer com minha cabeça, porque depois de mais ou menos 1 hora, comecei a sentir uma sensação horrível. Não sei o que era, mas tive um impulso inexplicável de mover o carro.
Ainda estava chovendo, então obviamente não poderia fazer isso com segurança. Me peguei olhando nervosamente pelas janelas do carro, como se houvesse algo lá fora. É claro que não havia nada. Tudo o que eu podia ver eram quilômetros e quilômetros de pedras e deserto. O sol estava prestes a se pôr, o que logo deixaria meu entorno na escuridão. Eu não esperava que a tempestade durasse tanto, então a ideia de passar a noite no deserto nem tinha passado pela minha cabeça. Admito que a ideia de não conseguir ver o que estava lá fora me deixou inquieto. Não me assusto facilmente, mas já ouvi histórias suficientes sobre o deserto para ser cauteloso. Como se meus pensamentos estivessem sendo lidos, a tempestade começou a diminuir um pouco. Tomei isso como um sinal de que logo conseguiria voltar à estrada, o que foi um alívio. O sol começou a se pôr, lançando aquela estranha penumbra pelo deserto. Em outras circunstâncias, eu admiraria a beleza disso. Mas a maldita chuva não parava, então eu não tinha escolha a não ser ficar onde estava. Tentei me concentrar nos relâmpagos à distância, pensando que talvez isso me acalmasse. Não lembro quanto tempo mais esperei, mas eventualmente o sol se pôs por completo. Naquele ponto, decidi que esperar estava desperdiçando energia valiosa e seria melhor tentar dormir um pouco. Justo quando estava prestes a fechar os olhos, vi flashes ao longe. Desta vez, não era relâmpago, mas sim explosões de luz branca brilhante cortando a escuridão. Pareciam saltar como se viessem de vários lugares. Era assustador demais. Observei por mais alguns minutos até perceber que estavam se aproximando. Eles literalmente estavam vindo na minha direção. Senti minhas mãos começarem a suar. Não sei o que me deu, mas o instinto falou mais alto e tomei uma decisão em frações de segundo. Sair do carro e me esconder. Peguei meu celular, saí rapidamente e corri para me esconder atrás da formação rochosa mais próxima. Ainda estava chovendo, mas não me importei. Meu coração batia forte e eu rezava para que o som da chuva abafasse qualquer barulho que eu estivesse fazendo. Agachado, espiava em volta da rocha, observando meu carro à distância. Depois de alguns minutos, percebi o que eram os flashes, lanternas. Vi 3 figuras se movendo à distância em direção ao meu carro, cada uma com uma lanterna. Eles moviam os feixes de luz de forma como se estivessem dançando ou cambaleando. Estou dizendo, era algo anormal. Eles circularam meu carro, inspecionando-o, como se estivessem procurando algo ou alguém, e o jeito como balançavam as lanternas parecia que estavam sob efeito de alguma coisa. Estreitei os olhos, tentando ver mais detalhes, mas estava escuro demais. Sem aviso, um deles disparou um tiro para o céu. Pulei, totalmente pego de surpresa, e mordi minha língua com tanta força que a cortei. Cada instinto me dizia para ficar o mais imóvel possível, tornar-me invisível atrás das rochas. Fiquei parado, imóvel, por um tempo que pareceu uma eternidade, sem ousar espiar. Eventualmente, a curiosidade foi insuportável. Lentamente olhei por trás da rocha novamente e senti meu estômago revirar. Estava totalmente escuro, sem lanternas. Esperei, sem saber onde aquelas pessoas haviam ido, e então, do nada, as luzes estavam de volta, piscando em torno do meu carro de novo como se estivessem me provocando. Sabia que não podia ficar ali a noite toda. Minhas mãos tremiam enquanto pegava o celular, tentando discar o 911. Sussurrei no telefone, tentando explicar o que estava acontecendo com a voz mal audível. O operador disse que enviaria alguém, e eu desliguei, sentindo tanto alívio quanto pavor. Depois do que pareceu uma eternidade, finalmente vi o brilho fraco das luzes da polícia à distância. Assim que as luzes começaram a piscar, as 3 figuras se viraram e correram, desaparecendo na escuridão. Quando o policial finalmente parou ao lado do meu carro, eles já haviam sumido há muito tempo. Corri pela chuva,
agitando os braços, grato por ter sido salvo. O oficial ouviu enquanto eu contava tudo. Ele não parecia particularmente surpreso, o que de alguma forma tornou tudo ainda pior. Ele teve a gentileza de esperar a tempestade passar comigo e não rebocou meu carro, o que foi algo positivo. Penso nisso com frequência e não fiz mais nenhuma viagem de carro desde então.